agora, o nosso plantão médico, hoje recebendo o doutor Regis, né? Doutor Regis Salgado está aqui, porque, olha, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, a andropausa atinge até 20% da população masculina. Agora, você sabe direitinho o que é andropausa, quais os sintomas? Se fala muito na menopausa, né? Que a mulher vai ter fogacho, sei lá, nem todas têm, né? Nem todas têm. Nem todas têm. Mas que vai ficar com calores, que isso, que aquilo. E da andropausa, doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Se fala muito pouco, por quê? Pois é, existia até um tempo atrás um tabu muito grande quanto à reposição de testosterona, você entendeu? Então, o que acontecia é que se acreditava que a testosterona causava câncer de próstata, você entendeu? Então, com isso, acabou caindo um pouco esse mito de a testosterona é prejudicial, a testosterona... Só que não é bem assim. Na verdade, o que ocorre com a andropausa, primeiro, é uma diminuição na testosterona e uma elevação no estrógeno, que é o hormônio feminino. Você entendeu? E é exatamente nesse processo é que começa a vir os grandes problemas. Por E quê? na menopausa? Na menopausa é o contrário. Eu tenho uma queda no estrógeno. E um aumento da testosterona? Não, uma queda também na testosterona. Quer dizer que estamos pior. piores. São Exatamente. duas quedas vertiginosas. Exatamente. Então, hoje, tanto é que na menopausa, por exemplo, Claudete, a primeira fase da menopausa, nós não damos mais estrógeno e sim testosterona. Porque as alterações que são provocadas na primeira fase da menopausa são exatamente por conta da queda da testosterona. Certo. E a testosterona na mulher, ela se converte em estrógeno. No homem, não. Ela compete com o estrógeno. Então, tem essa diferença. E aí o homem, em que fase da vida normalmente, em que idade isso começa a acontecer, a andropausa, e o que ele sente? Na verdade, assim, a primeira coisa que a idade média, né, que você começa a perceber uma diminuição na produção de testosterona a partir dos 50, 55 anos. Mas eu tenho um dado um pouquinho mais preocupante. Eu tenho vários pacientes que começaram a ter queda de testosterona com 40 anos de idade. Então já começa a aumentar. Então, quais são os sintomas básicos? Como vem acontecendo na mulher, também, me permite o adendo Exatamente. aqui, a gente sabe, a mulher está deixando para ter filho mais tarde e às vezes acha, engravidei, vai lá, não, está na menopausa com 40 exatamente. anos. Então tem que tomar cuidado também, exatamente. Né? Então, quais são os principais sintomas? Primeiro, cansaço. Começa aquela coisa de não ter vontade, não ter pique, às vezes começa a ganhar peso, você fala, pô, mas engorda também? Engorda, engorda bastante. Outra coisa, começa a ter uma diminuição de libido, começa a perder massa muscular. E às vezes ele nem sabe porque está engordando, exatamente. Né? Continua batendo lá a bolinha dele, ele acha ou que... caminhando, mas sei lá, estou comendo muito, e são os hormônios. Exatamente. Então, por quê? Porque toda a parte hormonal do nosso organismo, ela é controlada por uma glândula chamada hipófise, que fica no cérebro. Então, quando eu tenho uma alteração em alguma glândula, o que acaba acontecendo é que isso faz com que eu tenha uma diminuição nos outros hormônios também, que é muito comum na menopausa. Então, na menopausa, o que eu tenho? Basicamente, a mulher entra na menopausa, primeira glândula que para de funcionar, a tireoide. Segunda glândula, pâncreas. Terceira glândula, suprarrenal. Quer dizer, então, é uma sequência. Tudo engorda a mulher. Isso tudo engorda a mulher, você entendeu? E no homem, a mesma coisa. Só que o grande problema, como eu te falei, existe uma competição entre o estrógeno e a testosterona. E quando eu tenho uma elevação de estrógeno no sangue, ele começa a atacar a próstata. Então, muitos problemas de próstata que começam a partir dos 50 anos, às vezes o problema não é a glândula, e sim o hormônio que está deficiente. Aí acaba ficando difícil, né? Porque vem praticamente quase tudo junto. A perda da libido, exatamente. O aumento de peso, a queda de cabelos, que se não vê tem, então, exatamente, nessa tem, época também. vem mais, não é? Vem, verdade. O desânimo. Exatamente. E, infelizmente, nessa época pode vir também o desemprego. Nesse Brasil que nós estamos vivendo. E aí é terrível, porque um homem nessa idade que perde o emprego,
num país em que considera velho uma pessoa de 50 anos, para conseguir outro emprego e no mesmo nível, se torna dificílimo, e aí né, vem doutor? a parte emocional reforçando tudo isso. Que junta tudo. Exatamente. Então, hoje existe essa preocupação. É como eu te falei, é uma coisa recente, é coisa assim de 10 anos para cá, no máximo, que nós começamos a dar mais importância e resolver esses problemas também. Agora, por tudo isso, o homem, com esses problemas que a gente falou, a depressão é uma consequência? Sim, toda alteração hormonal gera depressão. Isso tanto no homem como na mulher. Outro dado importante, insônia. É muito comum na menopausa a mulher ter insônia e é muito comum na andropausa diminuir o sono também. É aquela história, né? O velhinho dorme pouco. Por quê? Andropausa. Não dorme pouco porque quer. Agora, doutora, a gente sabe que quem dorme menos engorda mais, né? Que dormir faz bem, não é? Para quem não quer engordar. Você sabe o que acontece, Cláudia? Essa é uma coisa interessante. O nosso sistema ele tem um ciclo circadiano de 12 horas e não de 24. Então, eu tenho 12 horas do dia completamente diferentes das 12 horas da noite. E a maioria dos meus hormônios são fabricados à noite durante o sono. Então, quando eu não durmo, eu não fabrico hormônio. E se eu não fabrico hormônio? O teu sistema para de funcionar. O metabolismo? Tudo. Que coisa mais Você doida, entendeu? Não? Então, é importante. Eu vou tomar água. Agora, a Clau morre de sede, né, Will? Porque não tô vendo. O senhor tá tomando água aqui? Não. Olha, esse menino, eu vou contar pro senhor. Nossa, e você sabe que hidratação é uma coisa importante, né? Então, você sabe que o órgão... de susto, de Pois sede. Você sabe qual é o órgão que mais sofre com falta de água, Claudete? Olha lá, tá vendo como ele tá doido? Água? Água onde? Para mim, Will, faz um favor, vai. Você sabe o órgão que mais sofre com falta de água? O cérebro. E pronto. É tudo que eu preciso aqui, tá vendo? Olha, diretor, se eu ficar meio louca aqui, você já sabe o que é falta de água. Will, viu? Falta de água no cérebro. Mas é uma coisa muito... Você sabe que teve um estudo muito interessante, foi feito com crianças. Eles pegaram 2 classes de escola na mesma idade, uma hiperidrataram as crianças e a outra eles restringiram a água. Obrigada, viu, bem? Esqueceu, né? Eles restringiram a água. E aí fizeram, depois, no final de um período, pediram para elas desenharem casa, fazer aqueles desenhos normais. Os desenhos das crianças que não receberam água foram bolinha, risco, tracinho, os outros cheios de detalhes. Todo elaborado. Exatamente. Quer dizer, então, isso mostra que muitas vezes, estou com uma dificuldade de concentração, não sei o que está acontecendo, eu ando muito cansado. O que está faltando? Água. Por incrível que pareça. Tanto é que, assim, quando você está no deserto e sofre desidratação, o que acontece com o seu cérebro? Entra em coma, para de funcionar e você morre. Então, o cérebro é praticamente uma gelatina e para ele desidratar é muito rápido. Doutor, conseguimos aqui, né? Oba! Nós estamos hoje com o e-mail, eu passei para vocês, santareceita@tvapparecida.com.br. Li na internet que a erva Tribulus terrestres, né? É indicada para andropausa, que seria bom fazer chá dela para o meu marido. Isso é verdade? Olha, quem pergunta de Curitiba, lá do Paraná, é a Rosana Verrec. Obrigada, Rô. Tudo bem, Rosana? É assim, o Tribulus realmente é uma planta e ela tem uma capacidade de estimular os testículos a produzir testosterona. Ela tem o produto químico que tem dentro do Tribulus chama-se protodiocina. E ela tem essa capacidade de fazer com que o testículo trabalhe um pouco mais e ele volta a produzir testosterona sim. Só que é assim, dependendo de como está a taxa hormonal do marido dela. Porque você sabe o que acontece? Às vezes as pessoas acabam interpretando errado exames hormonais. Exames hormonais, eles são muito específicos para cada idade. Então a dosagem média da testosterona, ela varia mais ou menos de 240 a 850, tá? Essa é a referência desse hormônio. Aí você fala, bom, se eu fizer um exame e tiver com 260, tá ótimo, depende da idade. Se eu tiver 40 anos de idade, tá pouco. Muito pouco.
260 seria equivalente a uma pessoa de 70 anos. Tá. Aliás, tem uma pergunta sobre isso. O João lá de Goiânia quer saber qual seria a idade, então, para fazer o exame para checar os hormônios e de quanto em quanto tempo deve ser feito? Olha, no caso dos homens. eu acho assim, a partir dos 45 anos tem que já começar a se preocupar com isso. Até e procura que médico? Pode ser até um clínico, você entendeu? Não hoje em dia mudou um pouco, porque antigamente quem fazia isso era o urologista, hoje em dia não é mais. Né? Hoje em dia ou é o endócrino ou até um andrologista, que seria o especialista mais indicado para isso. Ok. Mas o endocrinologista também tem esse trabalho, faz parte do Mas sistema. A partir dos 40, 45 começa a fazer e faz anualmente, que nem a mulher? Uma vez por ano, isso. Tá porque certo. assim, mas tem que fazer o perfil completo. Então, quais são os exames que ele tem que ser solicitados? A testosterona, o estradiol, que é o estrógeno que o homem fabrica. De todos os De hormônios? todos. O FSH e o LH. Aí você fala, pô, mas a mulher também tem FSH e também tem LH? Tem. Por quê? Na mulher é exatamente o LH e o FSH que fazem a parte de liberação e maturação do óvulo. No homem também. O FSH estimula a parte do testículo produtora de hormônio e o LH faz a parte relacionada com a produção de espermatozoide. Outra coisa, diminui sêmen, diminui a quantidade de espermatozoide também. E às vezes a pessoa ou está se casando nessa época, né? Ou está num novo relacionamento e quer ter um filho, vai ser bem mais difícil. Vai ser muito mais Esse difícil. É um dos problemas, Exatamente. né? Mais um dos problemas. Ouvi dizer, essa daqui é do Mário Luz, do Rio de Janeiro, que a andropausa também pode fazer o homem perder a altura. Mas isso é verdade? Não. O que isso acontece é exagero. Aí a altura, o que acontece, ele tem a ver com postura. Existe uma desidratação das vértebras, isso pelo envelhecimento, que faz com que comece a me compactar um pouco mais, então a altura diminui. Porém, se eu mantiver as minhas taxas hormonais dentro do padrão normal, o processo de envelhecimento retarda. E tanto é que tem um jogo de palavras que eu faço, que eu digo o seguinte: nós envelhecemos porque os hormônios diminuem, ou os hormônios diminuem e nós envelhecemos. Exatamente. Os hormônios diminuem e nós envelhecemos. E existe algum risco da reposição? O tratamento se dá com reposição hormonal, doutor? Nem sempre. Porque existe algum risco de câncer? Eu sei que muitas mulheres não fizeram e não fazem reposição hormonal com risco do aumento de câncer no caso da menopausa, né? Agora, existem os hormônios chamados hormônios idênticos, seria uma saída... Bioidênticos, bioidênticos. O que, na verdade, se sabe hoje, depois de tantos anos, a respeito dos hormônios, tanto para as mulheres como para os homens nessa fase? Existem os hormônios sintéticos, né, que são... O que é o hormônio sintético? São estruturas químicas parecidas com o nosso hormônio produzido pelo nosso corpo. E os bioidênticos? O bioidêntico é exatamente o que a palavra diz. Bioidêntico, ou seja, ele tem uma molécula biologicamente idêntico. Então, eles são praticamente a mesma molécula. Por quê? Porque quando eu pego um elemento químico e reajo dentro do meu organismo, eu vou formar um terceiro elemento. E muitas vezes é esse terceiro elemento que acaba induzindo ao câncer. Então, os bioidênticos são muito mais seguros a ser usados. Você trabalha com eles? Trabalho. Com bioidênticos? Trabalho com bioidêntico. E com resultados tão bom quanto tão sintético. Bons quanto, exatamente. E aí você disse que nem sempre... Qual é a contraindicação, então, de oferecer o hormônio, já que envelhecemos porque não fabricamos hormônios suficientes? Então, assim, a contraindicação não, e sim o que está sendo produzido. Então, assim, eu estou sentindo todos esses sintomas da menopausa. Certo. Qual é a primeira providência? Avaliar a produção hormonal que essa pessoa está fazendo. Isso serve tanto para a menopausa como para a andropausa. Tá? A partir daí, sim, eu tenho condições de poder checar a quantidade. Vamos supor, nós colocamos números agora há pouco. Então, eu pego um homem de 50 anos que está com uma taxa de hormônio de 450. Tá? Está um pouquinho abaixo do normal, mas não está fora do padrão. Então, eu não tenho necessidade de fazer reposição hormonal. Aí eu posso fazer o quê? Entrar com substâncias que estimulam a produção natural do organismo. Só que aí eu tenho que ir controlando, checar os outros dois hormônios, praticamente o estrógeno. E aí vai tomar pro resto da vida? Teoricamente, sim. Mas
não como o da tireoide, por exemplo, que é contínuo. Períodos. Então eu vou prescrever durante um período, vai ficar um tempo sem hormônio, começou a sentir um pouquinho outra vez, a gente refaz os exames, aí prescreve novamente. E uma coisa é certa, já que homem foge de médico, vai ser bom, porque aí também já vai cuidar das outras coisas e da próstata, né? Que os casos de câncer de próstata têm aumentado você vê muito. que aumentou muito, exatamente por quê? Porque estavam tendo uma interpretação errada do problema. Porque quando a testosterona baixa, a próstata começa a ser deficiente, ela começa a não funcionar tão bem. E aí o estrógeno aumentando acaba levando, no mínimo, a uma hipertrofia benigna de próstata. E aí isso faz com que isso pode, eventualmente, se transformar num câncer de próstata mais para frente, se não cuidado. Tá, uma última pergunta bem rapidinho aqui da Clara Cruz. Claro, o doutor até respondeu só para reafirmar aqui, né? Homens que sentem muito calor, dormem muito, é sinal de andropausa? Porque o meu esposo está nessa fase, né? Sono e muito calor. Pode ser e pode ser tireoide também. Tá, também, só a tireoide, só a ela tireoide. Não fala a idade, né? Porque ela não falou a idade, mas assim, Qual o seu pode ser. recado final, então, para os homens que estão assistindo e para as mulheres, companheiras desses homens aí, que estão nessa fase, 45, um bocadinho mais? Assim, não deixe de avaliar essa parte, é muito importante. Assim, todo tumor, quanto mais precoce for diagnosticado, melhor. Se nós começarmos a avaliar nossos hormônios a partir dos 45 anos, o que nós vamos ter de vantagem disso? Evitar exatamente chegar numa fase que nem eu pego, às vezes, paciente com 150 de testosterona. Aí o tratamento vai ser muito mais agressivo e muito mais intenso para eu reequilibrar esse sistema para voltar a funcionar. Só um detalhezinho importante, todo mundo fala testosterona, todo mundo imagina a testosterona como sendo um hormônio sexual. Não é. A testosterona, 30% dela corresponde à parte sexual. 70% da testosterona é um hormônio de regeneração do nosso organismo. Então, toda vez que eu tenho uma baixa de hormônio, eu tenho um processo de regeneração e recuperação do meu sistema totalmente prejudicado. Então, é aí a importância da reposição hormonal, manter o meu sistema funcionando da forma correta. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Claudete. É sempre uma alegria recebê-lo, doutor Regis Salgado, endocrinologista que vem lá de São Paulo. Eu vou deixar aqui o seu e-mail, é dr.regissalgado@gmail, tá aí no vídeo.com. E dizer que o telefone de contato é 11, o código de área de São Paulo, 3562-1040. 70. 70? O 1040 também, mas é o 70 que cai direto melhor? na minha secretária. Então é melhor. Então vamos logo pro 70. Mas esse 40 também existe? Existe. Tá. Então 3562-1070. 1070. Bom, amanhã, dia 18 de outubro, é o Dia do Médico. E eu preciso agradecer muito a todos esses médicos, você é um deles, parabéns pelo dia. Muito obrigado. E vai receber os parabéns em nome de todos aqueles que participam aqui do nosso programa. E eu sei o quanto é difícil um médico, né? Tanto daqui, da região, como a grande maioria que a gente tem aqui no programa, médicos que vêm de São Paulo, que vêm de Campinas, para participar aqui do Santa Receita, o quanto é difícil, né? É um dia em que ele fica o dia inteiro praticamente fora. Fecha as consultas no consultório, tem que ir cedinho lá no hospital para poder atender. Então, eu sei que é difícil, eu sei o quanto é difícil, às vezes, trazer material complicado, como a doutora Adriana ontem, que é gastroenterologista, trouxe para mostrar, né, o intestino por dentro pra gente. E nós temos contado muito sempre com essa colaboração. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo, em nome de todo o público que se informa, que sai ganhando, né, pela participação de vocês, e que o médico seja sempre muito aplaudido e valorizado no Brasil. Obrigado. Eu faço esse tipo de programa com muito amor, porque eu adoro passar informação para as pessoas. Eu acho que elas têm que saber. Vale sempre a pena saber. A informação é tudo, né? Verdade. Já salvamos vidas, viu, doutor? Obrigado. Com informações aqui em nosso programa.